ordinária da Comissão de Cultura da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. Contemplar esses nossos consumidores, né, com prêmios. Nós vamos suspender os trabalhos por alguns minutos. Até R$1 milhão. Nós vamos dar sequência daqui a pouco com esta audiência de convidados. Né, para tanto, todas as regiões nós agradecemos aos que aqui já estão e vão acolhendo os que chegam. Bem, ganhando, então né, vamos suspender. Sorteado nesses prêmios. Ético no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença, posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Essa audiência, né, gente, vai debater aqui um movimento maravilhoso, a gente tem que dizer, Arte contra a Barbárie. Proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações com os organizadores do livro Poesia contra a Barbárie, que materializou a insatisfação de artistas em relação ao retrocesso político e às ameaças à democracia promovidas pelo governo federal no ano de 2019. Então, numa tarde de muita poesia, muita inspiração, de defesa da democracia, eu quero passar aqui a coordenação dos trabalhos. Antes disso, deixa eu tocar a música, depois você passa. Bom, vou continuar coordenando os trabalhos, né, gente? Vou passar a palavra para o violão, porque falar de poesia tem que falar de música, e a gente tem aqui um deputado que, dentre muitas qualidades, ele tem essa também, que é de nos brindar com música, com poesia, com canções. A deputada Macaé, generosa e sensível, é exímia cantora. A gente não elogia antes de ouvir. Eu perguntava, Macaé, o pessoal trouxe o violão aqui enganado, mas eu não sou de fazer desfeita. Então, acolher a todos com esta preciosidade de Chico César, tentando uma dissonância aqui para atrapalhar um pouco. Eu tenho certeza que dia desse o desafio vai ser, a gente tem um espaço chamado Política com Música e Poesia. Então já vou lançar o desafio, vamos gravar essa canção juntos, eu e Macaé, para que a gente possa também, às sextas-feiras a gente roda a política tão passiva em ambiente tão hostil, e que hoje é aqui sintetizada não só pelo movimento, mas também no próprio livro Poesia contra a Barbárie, mas que traz para nós também a importância da resiliência, da luta, e não há nada mais livre do que a poesia. Portanto, peço também que não condenem com os ouvidos esta minha rebeldia de cantar estado de poesia. Para viver em estado de poesia, podem cantar, me entranharia nestes sertões de você, para deixar a vida que eu vivia de cigania antes de te conhecer, para misturar meia-noite e meio-dia e enfim saber que cantaria a cantoria que há tanto tempo queria a canção do bem-querer. Eu cruzei aqui essa letra para dizer que eu estou enxergando muito mal, mas nós vamos fazer agora. É belo vês o amor sem anestesia, dói de bom, arde de doce, queima, acalma, mata. Chega, tem vez que a pessoa que enamora se pega e chora de que ontem mesmo ria,
Chega, tem hora que ri de dentro para fora, não fica nem vai embora. Chega, tem hora que ri de dentro para fora. É o estado de poesia. Esse estado de poesia, não o estado desta dinastia, o da rebeldia daqueles que aqui estão, é o que a gente vai fazer quando a gente vai se preparar para tocar juntos. Então, o grande desafio vai ter que ser eu e Macaé gravar o estado de poesia. Rapidamente, o habeas corpus para o violão chegou. Assim, a gente vai dar voz também. Devolvo à presidência esta fala importante e peço desculpas, mas se o violão veio, ele serviu também como instrumento e a gente vai fazer da nossa voz valer também a presença do violão e da poesia. Obrigado. Gente, não tem como, né? Fica com o coração aquecido. E essa tarde realmente vai ser uma tarde muito bacana aqui para nós na Comissão de Cultura. A gente costuma brincar que essa Comissão de Cultura é uma comissão que dá muita alegria, né? Em tempos muito duros e muito áridos. É uma comissão de muita luta, que enfrenta aí esses autoritários que querem acabar com a arte, com a poesia, que não aceita as diferenças, mas essa comissão ela é guerreira, segue firme, e a gente ainda tem, né, essas belezas. Então, eu quero passar a coordenação aqui para o nosso querido deputado Leleco, para seguir com os trabalhos. Ele é que é o autor do requerimento para essa audiência. E é isso aí, gente. Poesia contra a barbárie. Porque não tem ditador nenhum que resista à nossa alegria e à nossa capacidade de sonhar com as palavras. Obrigado. Junto à nossa querida companheira, deputada Macaé, nós justificamos aqui a ausência, em razão de outras agendas, também do presidente desta comissão, nosso companheiro, professor Cleiton, também da deputada Lohana, e de todos do bloco Democracia e Luta. Não tinha lugar mais sensível, e com os 20 deputados a gente faz essa justificativa. Na presença da Macaé, a gente pede que, enquanto ela puder aqui permanecer, que aqui esteja conosco, por conta também de outros compromissos, e a gente vai, por uma relação aqui também, não só de construção política, vamos fazer isso aqui juntos, tá bem? A gente lê aqui rapidamente, neste primeiro momento, os requerimentos que deram origem. Eu vou ler apenas um, e quando a gente já compuser aqui com os convidados, e são todos convidados, portanto é uma extensão completa daqueles e daquelas autores e autoras coletivos desta poesia contra a barbárie, a gente vai então nominalmente citar os presentes e até os que não puderam vir, para que a gente possa aqui fazer uma fotografia geral logo de início, com a presença da Macaé, para que a gente não perca este momento histórico. E nesta razão a gente então vai fazer primeiro aqui esta composição. Nós estamos com a TV Assembleia transmitindo para aqueles e aquelas que também nos acompanham. Estamos na Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa, num dia muito especial, audiência de convidados. O requerimento 9070 de 2024, que deu origem a esta audiência de convidados, requereu que fosse realizada a audiência de convidados para debater acerca do movimento conhecido como Arte contra a Barbárie e ainda proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações já aprovados nessa Comissão de Cultura, nos requerimentos de número 8.744 de 2024 e 9.033 de 2024. Nossa autoria compartilhada com todos os membros do bloco Democracia e Luta. Nós buscaremos, então, eu vou pedir a Macaé que faça a leitura e os convidados, as convidadas, vão chegando aqui para pertinho de nós
e a gente vai se sentindo perto de cada um e cada uma que já está também aqui neste plenarinho. Gente, então eu vou convidar a Patrícia Diviso, autora e ilustradora do livro. Bem-vinda. Flávia Costa Bretas, também organizadora e autora do livro. Pode dividindo um aqui, outro lá. Guilherme Costa Aguiar, organizador, autor, ilustrador e diagramador do livro. E a Fabíola de Almeida Guedes, que é a editora responsável pelo livro. Para que a composição tenha aqui, e a gente vai descer, vamos ficar tudo num patamar só. A gente lê aqui, então, os requerimentos já citados e que foram aprovados. O primeiro, esse deputado, junto com o Bloco Democracia e Luta, junto com a Macaé, não estamos aqui usurpando desta construção coletiva. Nós apenas somos instrumentos, enquanto deputados, para que a gente possa dar voz e dar também, o violão, olha só, dar transparência a todos os atos aqui que são da autoria coletiva de cada um e cada uma. Nesse sentido, nós aprovamos um voto formulado aqui de congratulações com a Escola Cidadã Editora, por meio de sua editora responsável, Fabíola Almeida Guedes, pela publicação do livro Poesia contra a Barbárie, que oportunizou a grupos cibernéticos se organizarem e compartilharem informações sobre reações e diretrizes autoritárias e retrógradas desenvolvidas pelo governo Bolsonaro. Dessa forma, dezenas de poetas e ilustradores publicaram um livro autoral expressando sua revolta e rebeldia contra este período. A gente ousa dizer que são duas pragas que nos afligiram, que nos acometeram: o pandemônio e a pandemia. Este movimento local, que ficou conhecido como Arte contra a Barbárie, recebe o reconhecimento dessa Casa Legislativa pelo incentivo à cultura e apoio aos artistas mineiros. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a Fabíola na rua Itararé 61, São Luís, Contagem, Minas Gerais. Então, este foi o requerimento que eu passo às mãos da Fabíola. É isto? E nós... Sim. E nós vamos, já com esse requerimento, eu vou entregar em suas mãos. Sim, vou entregar em suas mãos e vou entregar na mão da Fabíola o requerimento em nome de todos, para que a gente faça esse cruzamento aqui importante e já desça para fazer esta entrega com a presença da deputada Macaé, em nome das mulheres guerreiras do Bloco Democracia e Luta. Fizemos também, nos termos do artigo 103, a linha 3, do regimento interno, foi formulado o voto de congratulações. À medida em que eu for chamando, vocês podem vindo ficando de pé aqui na frente, para a gente ir já montando este importante momento desta fotografia oficial da Assembleia Legislativa. Oi. Você não quer que eu poste a mão? Pode ser. Primeiro faz uma foto com você, depois ele faz uma foto coletivo. Vamos fazer coletivo. Você que sabe. Eu queria te deixar ele lá embaixo para ele. Então vai ser, por favor, você já pode ir lendo que a gente já vai entregando lá. Vai entregar? Só um minuto. Você lê e eu já vou entregando lá. Tá, porque já tem o nome aqui. Pode ler aqui. Então, você pode. Eu vou ficando lá. Daqui a pouco. Gente, eu vou chamando aqui e aí vou passando aqui para o deputado. Guilherme Costa Aguiar, pela autoria do livro Poesia contra a Barbárie.
Então, me ajuda aqui. Patrícia Deviso. Faz uma foto com ela. Não? Eu quero. É porque eu adoro a foto individual, gente, que a gente gosta de levar para guardar. Então, vamos. Beleza. Flávia Costa Bretas. Eu sou igual o professor. Lelé. Desculpa, vício de professor. Organizar. Para a editora Escola Cidadã. Fabiola. Agora, os autores. Alexandre Cachu. André Luiz. Andréia Aparecida Garcia de Oliveira. Celso Nonato Soares Filho. Cristiano Ramos Vieira. Tá vendo? Daniel Alves de Oliveira. Denise Rodrigues Messias. Porque foi a Assembleia fez dois para a Denise dele. Helena Soares Afonso. Flávia Ferrari. Gente, olha lá que maior diversão. Graziele Mendes Soares. Ah, que ótimo. Ah, que lindo. Ó. Elidiomar Ribeiro da Silva. Hugo Bento. Jânio Ribeiro. Jerusa Furbino. Luiz Eduardo Rodrigues de Almeida Souza. Maria Beatriz Teixeira. Maria Elisa Santana. Núbia Maria Rabelo de Oliveira. Patrícia Ironimos. Diferente, né? Pedro Gonçalves Leal.
Ronaldo Zenha. Samuel Medina. Tiago Silva Pereira Moreira. Tovar Nelson Pereira Júnior. Valdir Ramos. Zildo Flores. Faz uma foto com eles primeiro, depois todo mundo vem para cá, porque é assim mesmo que faz. Não é isso? Viva a poesia contra a barbárie! É que quando eu fiz o grito só saiu barbárie. Deputada Macaé, nós pedimos aos convidados que possam retomar seus lugares e nós vamos, neste sentido, aproveitamos bem a presença. Às vezes a gente começa uma audiência pública e nem todos podem ficar até o final, né? Então, como essa audiência de convidados é também a oportunidade de muitos que construíram coletivamente, alguns não puderam vir, mas terão esse mesmo cuidado, né, de receber.
essa manifestação da Assembleia Legislativa, além também desse carinho que nós do Juntos para Servir, eu e Padre João também fizemos com muito gosto. Nós, além do nosso livro, temos conhecimento de muitas ações, muitas, incluindo atividades virtuais que deram corpo e hoje fisicamente nos encontramos. É também para nós importante termos esta dimensão da poesia, quando ela nos provoca, além da escrita, do recitar ou do pensar, como forma de resistência a todas as dores de um processo que vivemos e que foi também uma forma de governo que se instaurou em nosso país. E vivemos até hoje. Não só um bolsonarismo hostil, violento, que habita também nesta casa e que habita na casa de cada um de nós. É por esta razão que é bom falarmos. E a Comissão de Cultura tem esta função social, cultural, que traz essa dimensão para esta mesa. Nós vamos, com o tempo aí também, para que cada uma possa se expressar, a gente pede que possa ser no tempo de até 10 minutos, mas com toda a rebeldia façam aquilo que julgarem importante. E por isso nós vamos convidar para a sua fala a Patrícia Diviso, organizadora e autora e ilustradora também do livro Poesia contra a Barbárie, esta obra coletiva que aqui se encontra e que registramos. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado, deputada. Obrigado pela homenagem, é um prazer enorme estarmos aqui, porque esse livro foi um sonho que ninguém imaginou, eu acho, né? Foi uma luta. Eu vou falar um pouquinho como que surgiu essa ideia, né? E aí vou soltar ali, pedir para soltar o filme primeiro, e aí eu começo a minha fala. Atenção BH, chega mais, vem aí a primeira semana de arte contra a barbárie. Então, esse foi um vídeo feito pelo Jânio, né? E a Semana de Arte contra a Barbárie foi um movimento bem inusitado, que, de repente, juntaram-se artistas do campo das artes plásticas, música, literatura, circo, cinema, teatro. E, em uma semana, a gente conseguiu montar mais de 200 eventos, com mais de 200 artistas, quase 200 eventos acontecendo em Belo Horizonte inteira. Desde centros culturais públicos a casas que promovem a cultura e são particulares, abraçaram, né? Essa foto que vocês estão vendo é do dia da abertura, que foi dia 11 de fevereiro de 2020. E interessante porque essa semana aconteceu junto com a Semana de Arte contra a Barbárie também de São Paulo, mas foram coordenações independentes.
né? Nós estávamos aí há 2 anos para comemorar os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22, né? Então, o período também escolhido foi praticamente o mesmo. A diferença é que aqui em BH a gente pulverizou os eventos e em São Paulo todos aconteceram no Teatro Municipal. Foi fantástico, porque nós conseguimos fazer grupos de trabalhos, né? E dividimos em grupos de artes plásticas, grupo de música, teatro, literatura, dança, cinema. E aí o que aconteceu? O GT de literatura, que era o grupo de trabalho de literatura, estava extremamente coeso. E aí, no final da semana, eles conseguiram produzir um fanzine de 4 folhas, né, dobradinhas, xerox. E aí aquilo veio e falou, poxa, a gente vai ter que fazer alguma coisa com isso aí, né? Vamos fazer um livro para registrar? Porque a ideia era fazer um catálogo para registrar tudo, mas ficaria muito caro, muito complexo, né, coletivo. E aí resolvemos embarcar nesse sonho maluco de fazer o livro. Só que aí o que acontece? A pandemia. Vem a pandemia, e aí nós começamos a fazer todos os desenvolvimentos para o livro acontecer online, né? Trocas de WhatsApp infinitas. Meu poema não está aqui. Nossa, está faltando meu desenho. E Guilherme, né, ajudando a fazer toda essa diagramação. Então, levamos aí, basicamente, quase 2 anos, né, produzindo o livro. E, finalmente, conseguimos lançar. Pode ir passando as fotos, se quiser, que aí eu vou falando um pouquinho também. Aí a gente fez um desfile aí pela Praça 7. Esse é o Cascão. Beleza. Isso aí é uma performance que eu apresentei na Praça 7. A gente ficou o dia inteiro praticamente na Praça 7. Algumas pessoas que estão aqui estavam lá. E aí foi o encerramento da semana no Teatro da Cidade, que o Pedro Paulo Cava cedeu aí para a gente. Foi super bacana esse momento. Aí fizemos uma foto também para comemorar esse encontro, né? E foi assim que se desenvolveu a semana, né? E o mais engraçado é que todas essas pessoas não se conheciam. Algumas se conheciam, mas a maioria não. Né? A Flávia, por exemplo, eu conheci na semana. Flávia, inclusive, estava na Bahia. E de lá foi fazendo parte da coordenação. Então, esse é um resumo, né, bem rápido de como foi a construção da Semana de Arte e como que esse livro nasceu. Né? Então, ele, na verdade, ele é o registro que nós temos dessa semana, o registro físico, né, dessa semana, que é, sem sombra de dúvida, assim, algo que não tem nem como mensurar, né? Porque é tão difícil trabalhar a cultura no país, e um trabalho desse, né, para as pessoas nem é trabalho. Então, eu vou terminar minha fala aqui falando uma poesia do livro, para passar para o próximo, que é a Flávia, que vai conversar um pouquinho mais com a gente. Esse é um poema meu. Barroco. Meu amor é barroco e tem um jeito torto de sentir prazeres. Meu amor é louco, por tão pouco, tanto querer. Meu amor é envolto em mistérios resolvidos. No mar de ar, onde espero, estar há um certo sentido. No meu amor perdido, ingênuo de exatidão, concisa, invertida, meu amor é antigo, inebriante, fogo, é causa em paz. Linda impedância entre 2 tempos, renascimentos e maneirismos, onde perco meus sentidos. Meu amor é contato, moderno, instintivo, é fato raro.
Divago em sonhos, em todos os lugares, num instante incerto, meu amor é vasto. Claro e escuro, dentro e fora, diagonal infinita. Extremos da mesma igualdade, liberdade insana, múltipla perspectiva, espaço complexo, meu amor real, barroco, existente, imaterial. Gente, eu vou passar agora para Flávia Costa Bretas. Boa tarde a todos e todas. Obrigada, Leleco. Obrigada, deputada Macaé. Obrigada aos meus companheiros, né? Tantos anos que a gente foi tentando desmontar aquele que nos desmontava, que era o governo Bolsonaro, né? Essa ideia surgiu quando o presidente Lula estava preso. E o pessoal do cinema de BH entrou em contato e falou, vamos juntar e vamos fazer uma democracia, um festival da democracia aqui, em vários lugares do país. Em Belo Horizonte, a gente fez um grupo, 20 pessoas, e o festival não saiu. Mas o presidente Lula foi solto. Aí, depois disso, nós tivemos aquela notícia horrorosa, segundo o governo mais autoritário do país, eleito depois do Michel Temer. A gente... Não importa se a gente não se conhecia. O que importa era que todo mundo ali, quando viu, nós vamos juntar um grupo agora, todo mundo, para gritar o Fora Bolsonaro. Quem topa? Os artistas mais legais de Belo Horizonte e região se uniram e falaram, eu topo. Não importa quem você seja, nós temos já uma afinidade suficiente para estarmos juntos. Aí, janeiro de 2020, eu estava na Bahia. Você vai coordenar? Eu falei, não posso, estou na Bahia. Vai, a gente vai fazer tudo online. Você chama uma pessoa para te representar, a gente faz uma reunião presencial. Nem conhecia a Patrícia, eu falei, você toma a ata da reunião. A Fernanda Araújo, que não está aqui hoje, eu falei, Fernanda, conheço tanto você está tanto nos movimentos sociais, pelo progresso, no sentido do desenvolvimento, né? E a Fernanda foi coordenar junto com o Cascão a reunião. De repente, tinha 150... não eram 150 pessoas, eram 150 atrações artísticas para acontecer em vários espaços, bancando o Fora Bolsonaro. Então, existia uma institucionalização, e não só uns artistas que estavam querendo fazer alguma coisa descolada, com algum pejorativozinho clássico da direita contra a gente. Era alguma coisa muito além, muito séria, e que a gente precisava ter voz, a gente precisava dar o grito. E a gente estava com medo de dar o grito sozinho, porque a gente não sabia se ia ter tortura, a gente não sabia qual viria, a repressão que viria contra a gente. Estava todo mundo ainda quieto, a gente estava só se unindo e vindo da obscuridade. De repente, 150 atrações, cada atração, às vezes, com 4, 5, os melhores rappers, os melhores artistas plásticos, as pessoas mais engajadas da cidade, os espaços comprando a nossa ideia. E aí o Coletivo Alvorada, a quem eu agradeço muito o apoio, fez a nossa divulgação, fez as nossas faixas. Outras pessoas vieram, não, quando vocês estão precisando de dinheiro, a gente vai dar para vocês fazerem a divulgação. A gente recebeu um bom patrocínio. Isso tudo foi 2 semanas. 2 semanas para organizar 150 apresentações pela cidade. Muitos de nós fomos nos alocando em GTs de artes cênicas, GT de literatura, e todos os segmentos que a gente podia imaginar e criar, nós fomos lançando o braço no WhatsApp. A gente queria agora, né, transferir do WhatsApp e fazer uma balbúrdia daquelas que eles iam ficar com raiva da gente, mas nós éramos e somos muitos. Então, tá tudo bem. Aí,
todo mundo falando, tem que gritar o fora Bolsonaro. A gente um pouco tímido, gritamos fora Bolsonaro, todo mundo comprou ideia. Tivemos que engolir mais um tempo desse genocida, né? Porque depois veio a pandemia, nosso livro a gente queria que saísse, muitas outras ideias ainda estão para sair, muitas pessoas não se desarticularam dos grupos, e veio a pandemia, e a gente com um livro pronto. Aí o Guilherme, eu vou diagramar, eu vou fazer isso, e o outro, não, e nós vamos fazer um sarau, e muitas ideias, nós vamos fazer o carnaval, e todo mundo muito empolgado, e aí vem pandemia com pandemônio. Foi assim, um sonho não, um pesadelo, Macaé. Foi um pesadelo. De lá para cá, nós publicamos o livro, nós continuamos articulados, nós temos uma linha de transmissão de informações progressistas, de esquerda, a gente fala sobre o ecossocialismo, sobre a crise climática, a gente fala sobre o retrocesso à mineração de Minas Gerais, que a gente precisa pensar nisso, porque aqui na Casa do Povo a gente não pode deixar de vir sem fazer um pedidozinho, né? A gente tem que pensar nessas coisas, sabe, deputada? E então nós fizemos o nosso livro, nós depois fizemos um assanharal. Nós criamos um sarau junto com a Jerusa Furbino, que está ali. Ela é nossa representante, um sarau erótico para aumentar a felicidade da gente enquanto democracia. Esse sarau acontece na Casa Socialista, ou seja, o nosso movimento continua. É um sarau de poesias eróticas, com amor, com felicidade, com a libido alta, com a esperança na pauta, com a democracia efervescente e alegre. A gente está com esse livro, talvez um projeto de um segundo livro e, como diria Paulinho da Viola, para esse final desse último governo horroroso, que o jogo não está ganho só porque ele perdeu, né? Mas eu vou terminar com um verso do Paulinho da Viola. Leva um recado a quem me deu tanto de sabor. Diz que eu fico bem melhor assim e que no passado fui quase um sofredor. E agora já não sou. O que passou, tomara que passou. A dedicatória do livro, para nós que estamos aqui a ouvir, os autores e autoras, foi dedicado à obra, à defesa da democracia e à garantia da participação popular pelo cumprimento dos artigos fundamentais de nossa Constituição em defesa dos direitos humanos e dos direitos da natureza. Dedicaram também aos mais de 700 mil mortos por Covid-19 e aos milhões de brasileiros com graves sequelas por negligência, irresponsabilidade, premeditada, deliberada e intencional daquele governo federal de 2019 a 2022. Dedicaram também aos que lutaram e que lutam contra a escravidão, contra os regimes autoritários, contra todo tipo de opressão e discriminação no Brasil e no mundo. Com a palavra, Guilherme Costa Aguiar, que é também organizador, autor e ilustrador, além de diagramador do livro Poesia contra a Barbárie. Para corrigir meu grito inicial ali, que todos assustaram, Poesia contra a Barbárie. Ah, sim. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tarde ainda, mas... Gostaria de agradecer ao deputado Leleco, deputada Macaé. A gente já viu aí, já acompanha a atuação desde um certo tempo, né? A gente está lá, eu moro na cidade de Betim, mas a gente está na região metropolitana e a gente está ligado, tudo que acontece aqui acontece conosco, acontece no Estado, né?
E estamos na Comissão de Cultura, né, que é uma das questões, a meu ver, das mais importantes, dentro desse contexto em que nós estamos aqui falando, né, a gente está explicitando a nossa angústia naquele momento, né, como a Flávia falou, aquele momento tão difícil em que nós ficamos apreensivos. Será que vai haver uma coisa similar ao que aconteceu na ditadura passada? Né? Era possível que acontecesse. E eu acho que foi isso que mobilizou os artistas, sabe? Fala-se... nós temos hoje uma extrema-direita que fala de liberdade, mas é liberdade no outro sentido, né? É liberdade sem respeito à liberdade do outro, né? De se expressar. Ou as diferentes culturas, né? As diferentes formas de expressão, né? Eu gostaria de passar agora, eu quero... acho que as meninas fizeram um bom histórico do movimento, e aí eu gostaria de fazer compartilhar com vocês algumas visões a respeito dessa questão toda, mas atrelada a alguns trabalhos que eu tenho, que são muito antigos, né? Eu acho que muitos artistas aqui, muitos artistas no nosso estado, no Brasil, e até no mundo, né, têm dificuldades de colocar o seu trabalho, porque existe uma visão, uma mentalidade muito errada sobre o que é cultura, né? E qual que é a importância da cultura na nossa existência, na existência humana. Então, eu gostaria de pedir para passar o vídeo 1 aí, uma poesia que eu fiz há bastante tempo aí, não vou ficar falando data, não, mais de 10 anos. Eu tinha escrito um discurso... Bom, eu vou ler aqui. Tinha mais páginas, tinha mais umas 30 páginas, mas não... aqui, acho que aqui deu para resumir. Então é isso, gente. Sem arte, a vida se asfixia. A gente não tem vida, porque a coisa mais importante para nós, mais necessária para a vida humana, é se expressar, colocar para fora aquilo que a gente pensa e sente. Eu sempre lembro daquela música do Marcelo D2, que é um sampler de uma cantora antiga, né, que fala: deixa eu dizer o que eu penso dessa vida, preciso demais desabafar. Gente, toda pessoa precisa botar para fora aquilo que sente e pensa. E a poesia, a arte, a cultura são formas, né, de se colocar, de se expressar. Mas, além disso, né, a cultura, a arte, a poesia, ela é esse ar, ela é essa essência, essa é a alma, mas também é comida do prato de muita gente. Tem milhares de pessoas no nosso país que trabalham com cultura, que ganham a vida com cultura. Então, a cultura gera renda, gera trabalho, e essa é uma mudança de mentalidade que nós temos que ter, né? Que existe uma economia da cultura, existe uma indústria cultural que emprega trabalhadores das mais diversas especialidades. Eu, por exemplo, trabalho com a editora, né, com a editora Escola Cidadã. Eu sou ilustrador, eu faço as capas dos livros. E aí, para a gente fazer os livros, o que precisa? De uma gráfica. Então, a gente, quando pede para fazer um livro como esse, né, a gente está movimentando a economia, né? Eu também trabalho com cinema. Eu participei de um filme com a Elza Soares, uma diretora da minha cidade, da cidade de Betim, a It Filmes, né, que é uma empresa de filmes
da cidade de Betim, uma empresa de filme da região metropolitana. E para se fazer um filme? Para se fazer um filme precisa de um técnico, de eletricista, precisa de um fotógrafo, precisa de maquiador, precisa de iluminador. Olha a quantidade de profissionais que são movidos para fazer uma produção cultural, né? E isso tudo gera o quê, gente? Gera entretenimento, gera arte e cultura para a população, né? E qual que é a importância da população ter cultura, fruir cultura, né? Absorver cultura? Além dessa questão da criatividade, da necessidade que nós temos de expressar, as pessoas que estão fruindo cultura, que estão absorvendo a cultura que nós produzimos, né? Ela está formando a sua identidade, ela está construindo o seu imaginário, né? Então, dentro dessa questão, né, o que nós estamos, como está sendo trabalhado o imaginário e como está sendo criada a identidade do brasileiro, né? Como que as pessoas estão se expressando? Porque às vezes a gente acha, não, a cultura é importante só para quem produz, não, é importante para quem frui para essa construção, né? Então, o que está acontecendo, gente, o que acontece é, inclusive, uma questão, eu, além de trabalhar nessa área, minha formação, eu sou professor de arte. Eu venho da educação. Então, arte e cultura têm que estar junto, né? Investir em arte e cultura também é investir na educação, né? E isso é extremamente necessário para garantir esse direito a se expressar, né? Nós vemos um mundo em que as pessoas cada vez mais ficam doentes, né? Está aumentando a quantidade de depressão, né? Isso impacta lá na saúde. Então, é tudo interconectado, né? Mas, acima de tudo, a educação, a poesia, por exemplo, a literatura, porque literatura também é arte, né, gente? Porque eles falam, arte, a gente pensa num quadro, numa pintura, mas as palavras, organizar as palavras e organizar o discurso, organizar. Então, a questão toda, gente, é que boa parte das crianças passam pela escola, mas não tem um outro background, que é justamente esse, as conexões culturais, para que a pessoa aprenda a ter domínio da linguagem. E ter domínio da linguagem é ter domínio do seu mundo, da sua expressão, né? Eu, inclusive, gostaria de passar agora o meu vídeo 2, né, para desenvolver mais esse pensamento aí. Essa é uma poesia que se chama Voo. Foi quando eu fiquei sabendo da reforma ortográfica, e aí eu descobri que tinham tirado o circunflexo da palavra voo, eu fiquei indignado. E, gente, aquilo ali parece um passarinho, ficou aquilo na minha cabeça, foi quase uma agressão mesmo. Por isso que eu acabei tendo essa ideia de usar a questão da arma, né? E aí é disso que eu estou falando, né? Que a poesia serve para isso, para a gente ressignificar e nos relacionar com a linguagem, que é como que a gente se expressa. Então, gente, nós vemos uma questão cultural, educacional, que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, que é uma coisa que eu sempre penso, que é que as nossas crianças, nós aqui, as pessoas um pouco mais velhas e tal, sempre tiveram essa relação com a televisão, por exemplo. A gente assistia a sessão da tarde todos os dias, praticamente. À tarde ali, a maioria da nós o que nos formou, gente? Foi a TV, né? Hoje nós estamos vendo um outro contexto de redes sociais em que as crianças estão dentro das telas dos celulares, né? Mas a maioria ainda tem a TV e ainda recebe esse extrato de cultura enlatada de fora, que vem dos Estados Unidos, que vem lá dos estúdios de Hollywood. Então eu estava falando com vocês que
Quando a gente investe na nossa cultura, a gente está investindo na nossa identidade. Qual é a identidade que nós queremos, né? Que tipo de identidade? Hoje, infelizmente, gente, a maior parte da população brasileira não quer ser brasileira, quer ser americana, né? A maior parte acha bonito tudo que vem de fora, tudo que vem da Europa, dos Estados Unidos, porque nós ainda também carregamos aquela mentalidade de colônia, de subserviência, né? De receber tudo de fora. Então, gente, a gente vê, olha, vamos fazer um paralelo em que, há pouco mais de 10 anos atrás, nós tivemos um plebiscito sobre o desarmamento. Vocês lembram? E houve uma campanha midiática em que todas as TVs, parece que houve uma conexão. Nesse momento, parece que a mídia também engajou nesse projeto do governo. Isso falava muito sobre essa questão e houve uma grande adesão da população brasileira, né? E aí me impressionou muito quando aconteceu aqui esses episódios, e aí, de repente, a população brasileira aderiu a uma ideia de armamentismo. É isso, por isso que eu passei essa poesia aí, que ela tem a questão do armamentismo, né? Falei assim, nossa, é até complicado, né? Qual que é o mote? Mas por quê? Porque a maioria das pessoas passou a vida inteira assistindo a sessão da tarde e os filmes. Parece uma coisa boba, né? Ah, mas a sessão... Não, gente. Isso vai criando um inconsciente em que nós admiramos o armamentismo americano. E o que é esse armamentismo? Né? É uma coisa, sei lá, os filmes de ação, os adolescentes, as revistas de super-herói ensinam que a gente resolve os problemas na porrada, na bala. Então, muita gente já tem aquilo dentro. Nós resolvemos o nosso problema. Está tendo violência no Brasil, está tendo violência no mundo, nós precisamos nos armar, porque nós resolvemos o nosso problema na força bruta, né? E não através da linguagem. Nós estamos aqui numa Câmara de Deputados, né? E o que é a política, gente? A política é resolver os problemas com o diálogo. Nós estamos em outro patamar civilizacional. Então, é justamente o que está acontecendo. E, infelizmente, está acontecendo mesmo uma guerra, uma luta contra a barbárie, contra uma visão antiga de que as pessoas precisam ainda viver num faroeste americano, né? Então, e aí, para agravar, e para eu ir para a finalização da minha fala, essa é a cultura que nós queremos, a cultura do armamentismo, de achar bonito, né? Não, a gente, o cidadão deve se relacionar cada vez mais com a política, com as formas de se resolver os seus problemas, usando a linguagem, né? Nós temos como arma a nossa cultura. A poesia é a nossa arma, né? A arte é a nossa arma. E a arma para a gente se libertar dessa cultura e dessa visão, né? De ficar adorando a bandeira de outros países. Nós temos, isso sim, criar um verdadeiro patriotismo, né? Um verdadeiro nacionalismo, que é gostar do nosso país de verdade, né? E aí dentro, nós estamos agora nesse contexto das redes sociais, em que as pessoas todas estão tomadas pelas telas, e elas estão absorvendo essa cultura, porque, inclusive, não sei se vocês já ouviram falar, só um dado importante, outro dia fizeram uma pesquisa no Twitter, encomendada pelo próprio Twitter, que agora chama X, né? E essa pesquisa analisava o algoritmo E a própria rede percebeu que o algoritmo direcionava para a postagem e beneficiamento de postagem que promovia o ódio e o preconceito, o racismo. Mas por que isso acontece? Por que as nossas redes sociais estão trabalhando nessa lógica? Porque dá engajamento, dá dinheiro, né? Fazer as pessoas ficarem com raiva, fazer as pessoas discutirem entre si, as polêmicas, né? Essas polêmicas viçosas que foram criadas, tudo isso é uma nova cultura armamentista, cultura do ódio e de agressão. Mais uma vez nós recebemos de fora, dentro dessas redes sociais, uma cultura belicista, que não é a cultura brasileira. O brasileiro é da paz, o Brasil é da paz, nós somos da paz, né? Então, eu gostaria, gostaria de pedir para passar o vídeo 3, né?
Vou ver se eu sou meio cego, gente. Eu vou ver se eu consigo enxergar, mas eu acho que eu sei a poesia de cor, mas para ter sincronização. Só haverá paz quando as pás deixarem de enterrar os mortos. Mortos pelos canhões e pelas mãos. Mortos pelas mentes e mentiras que arquitetaram planos, que destruíram construções, disseminaram enganos e alimentaram ilusões. Só haverá paz quando nossa fronte derramar suor, e este não se tornarem lágrimas, feitas de sangue de qualquer cor, quando a vida, mais do que o sangue, tiver outro valor. Quando a vida, mais do que o sangue, de qualquer cor. Quando soubermos de cor e salteado a eterna lição de amor, sem precisar de livros, prêmios ou religiões, sem precisar de livros, prêmios ou religiões. Bem, pessoal, é isso aí, né? Essa é a minha fala. Eu acho que o livro está dentro desse contexto todo, de nós questionarmos a cultura que nos chega, de nós produzirmos nossa própria cultura, e a gente possa se ver cada vez mais na cultura produzida pelos artistas, né? Que a gente possa ver a nossa cultura dentro da escola, e a escola possa promover essa cultura da paz, essa cultura em que o brasileiro se una, né? E que a gente possa conversar melhor com essa cultura da barbárie, ou essa anticultura que está aí, né? Mais uma vez agradeço aí ao deputado, né? E é isso aí. Estamos na luta. Obrigado, Guilherme. É pouca coisa não, Guilherme. É muita coisa. A força da poesia, a poesia se configura como arma poderosa contra a barbárie, promovendo a reflexão crítica, a sensibilidade e a esperança em tempos sombrios. A arma do amor. União contra a opressão. O movimento Semana contra a Barbárie demonstra também o poder da união e da arte na luta por um mundo mais justo e humanizado, com foco e valorização da cultura. Um convite à ação, à resistência e à construção de um futuro livre da barbárie em todas as suas formas. Antes da última palavra, eu queria convidá-los e convidá-las. Nós teremos no dia 4 de julho, às 16 horas, aqui nesta Comissão de Cultura. Nós vamos ter o sarau. É porque a gente tem aqui ainda a fala da Fabiola, e aí a gente vai também utilizar aqui o tempo. Que é também contra essa barbárie televisionada contra o povo palestino. Esta casa recebeu há poucos dias pessoas fazendo ódio à violência, trazendo aqui homenagens ao que Israel faz contra o povo palestino na faixa de Gaza. Então, nós recebemos e teremos, inclusive, nesta semana que entra, a ministra da Saúde da Cisjordânia estará em Belo Horizonte, no circuito de palestras. Eu pediria que vocês pudessem dar uma reorganizada, talvez numa semana, né, da poesia e também das ações contra a barbárie, para que a gente possa bem aproveitar a presença da ministra da Cisjordânia, ministra da Saúde, e no dia 4, às 16 horas, quero convidá-las e convidá-los a estarem aqui, uma vez que nós, infelizmente, temos tido hostilidade na recepção de temas tão humanos e tão profundamente tratados por nós com amor. Eu quero, com estas palavras, passar também aqui as considerações da Fabiola de Almeida Guedes, editora responsável pelo nosso livro. Digo assim porque quem não se sente tendo esse livro está fora do mundo. Primeiramente, boa tarde a todos, todas e todes.
Estou aqui representando a editora Escola Cidadã e é com muita alegria, né, que estou aqui representando e um desafio, né, para mim, enquanto editora, falar depois dos organizadores da obra, né? Eu acho que o protagonismo hoje aqui é de vocês, enquanto organizadores, dos autores que estão aqui presentes. E o momento, eu queria mesmo só agradecer e parabenizar a todos pela publicação. Essa obra, ela vai de encontro ao que a editora acredita e luta diariamente, né, Guilherme? Com relação às publicações. E, Flávia, você mencionou agora há pouco que vocês pensam, né, numa segunda publicação, e no que depender da editora Escola Cidadã, contem conosco nessa luta para uma segunda edição e uma segunda publicação dessa obra. É isso, gente. Eu vou ser bem breve aqui, só mesmo agradecer pela homenagem, agradecer ao deputado aqui presente, à deputada que teve que se ausentar, e é isso. Uma boa tarde. Gratidão é nossa, Fabíola. Vocês sabem que nós também estamos aqui subvertendo a ordem. Uma audiência de convidados, ela é formalmente autorizada a fala aos convidados. O que nós fizemos? Todos são convidados. Então a gente tem aqui algo que foi preparado por vocês em relação às falas que dão sequência, não é isso? E a gente vai precisar utilizar aqui esse microfone e precisar também que vocês, quem coordena estas falas, que possam utilizar-se aqui do tempo também de fala, porque são nossos convidados e convidadas. Pediria que, na sequência, para a gente poder ter aqui também a troca de saberes e sabores, sabores só do café e da água, mas os saberes, e lembrar que a palavra cultura aparece na humanidade por meio da segurança alimentar. Por isso que a primeira vez que a palavra cultura aparece, vem ligada à agricultura. Então, que a gente possa também lembrar da segurança alimentar, do combate à fome. Aqui, as homenagens foram às vítimas. Mas durante a pandemia e o pandemônio, 33 milhões de brasileiros voltaram para a linha da pobreza extrema. 120 milhões da insegurança alimentar por conta do consumo de ultraprocessados. A gente nunca viu inflação de Nissi-Miojo, inflação destes processados que entram pela boca como veneno e nos mata. A gente só tem inflação da batata, inflação das verduras, da cenoura. Então, há um processo de matar a humanidade, de matar as pessoas em curso, e é pelo que entra na boca. Por isso que o que sai da nossa boca hoje é amor, é remédio. Olá. A gente vai pedir a assessoria e a TV, quando a gente utiliza, fala o nome, tá? Ok. Para a gente poder ter tudo registrado, e esse vai virar um... Hoje a audiência que está sendo televisionada virou... Estão caprichando, vocês viram nas tomadas aqui. Parabéns à TV Assembleia, a todos que estão cuidando com muito carinho, para que a gente possa ter também um documentário sobre o movimento e o livro Poesia contra a Barbárie. Olá, boa noite. Já é boa noite? Boa tarde. Meu nome é Celso Soares, eu sou o Corisco, DJ Corisco, sou artista, produtor musical, DJ, há 24 anos sou artista aqui em Belo Horizonte, já viajei pelo mundo divulgando a nossa cultura, cultura popular, maracatu, e vou iniciar falando uma coisa que eu escutei lá em Paris, né, sem dessa viagem eurocentrista, né, da gente copiar as coisas colonizadoras, mas se inspirar nas revoluções que foram feitas. E lá eu aprendi uma coisa: não adianta não ser fascista, nós temos que ser antifascistas, né? Então, uma coisa muito séria que a gente vai lutar ainda, né? E o mundo grita isso, né? Não só aqui no Brasil.
a gente vê como que estão as coisas. Então, a gente botar isso na consciência, uma guerra eterna, que a gente vai ter uma guerra na democracia, lutando pelos nossos direitos. Então, não adianta não ser fascista, nós temos que ser antifascistas. Vou ler 2 poesias minhas que saíram, tive a honra e o prazer de participar aí, todo mundo, Flavinha, Paty, Gui, geral. Foi uma honra, e depois das 2 poesias eu vou ler a poesia da minha irmã, que não pôde estar presente, Graziele Mendes, que inclusive trabalha na casa, na Rádio Assembleia. Tá? A minha primeira poesia chama Artistas contra a Barbárie. Os artistas estão contra a barbárie. A barbárie não vamos aceitar. A barbárie que baba o ódio. A barbárie não irá passar. A arte que une os fortes, da cultura e do amor unificar. Pluraliza a corrente da sorte, onde fake news nunca irá entrar. A verdade é nossa virtude, companheiros em solitude. De mãos dadas iremos para cima, mostrando o que a arte nos ensina. No cinema, Glauber em transe. Na música, Gilberto a cantar. No teatro, a Cida fala bela. Na dança, o corpo a balançar. Estamos todos unidos. Contra o fascismo iremos lutar. O amor sempre fala mais forte e nunca irão nos calar. Os livros que nos ensinam a liberdade do arbítrio a navegar. A censura, mesmo que velada, não cala um povo que sabe amar. Suas armas de fogo não intimidam a luta que iremos atravessar. Essa poesia chama Artistas contra a Barbárie. Eu peguei o mote do tema, né, do livro. Essa aqui, Tambores que Falam, foi uma quando eu fui para Toronto, no Canadá, através do Música Minas, né, que o PTzão sempre apoiou a gente. Inclusive, fica aqui minha deixa de voltar a lei de incentivo Música Minas, que ajudava a pagar umas passagens aéreas para nós. Mas essa toada, loa, que virou poesia, eu fiz ela lá em Toronto. Tambores que falam, os tambores andam do meu lado. Tocando eles, onde eu piso, vira sagrado. A voz que deles ecoa, transmite o recado, que passa no coração e vai saindo pelo chão, emanando amor e gratidão para todas irmãs e irmãos, do axé dos negros ao xamã dos índios, que nos deixaram esse legado e a briga por liberdade como recado, que nunca nos calaremos em ver o povo amarrado de sua felicidade ser afastados. Tambores que falam. E, por último, vou ler a poesia da minha irmã aqui, que já é uma outra pegada. Eu só achar a página aqui. 61. Chama Arrombaram o Calabouço, Graziele Mendes. A princesa cospe a mentira que contou para si. A donzela amassa o tom que treinou para outra. Bocas abertas em verbo, saias rasgadas em eras, correntes partidas a fogo, peles queimadas a frio. Escalam como aranhas os muros da história, ficam unhas nos olhos da bandeira. Tomam de volta pernas ultrajadas, arrancam orelhas com dentes de futuro, invadem a decadência do rei afundado. Covarde, fugiu na madrugada e deixou a rainha decorada. Cai um centro da torre, erguem uma nova coroa. Soldados não entendem o enredo e perguntam às paredes o motivo. Elas vomitam a resposta, tudo. Muito obrigado. Graziela. Parabéns. Obrigado. Olha, queria lembrar que vocês entraram e fizeram muita gente já entrar em êxtase. Hoje é dia dos namorados, tem gente tomando vinho, acompanhando aí pela TV Assembleia. Eu tô solteiro, viu? Ei! Jerusa. Nós pedimos que repita o nome, mas a Jerusa Furbino. Desculpa. Aqui está tudo combinado, mas vai dar certo. Fala o seu nome mesmo. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Denise Belo. Vamos ver como é que abaixa aqui. Me ajuda aqui. Ajuda aí, por favor. Ah, é alto, viu? Por isso que é alto.
Isto. Aí. Perfeito. Obrigada. Boa tarde à casa. Boa tarde. Obrigada a presença de todos. É um prazer ter participado desse livro aí, né? Quem me convidou foi o Guilherme. Bom, eu sou professora da Rede Municipal de Betim. Estou também nessa luta, né, pela educação. E eu queria pegar um gancho rapidamente numa fala do Guilherme a respeito da importância do investimento na cultura. Porque eu também, como ele, sou da área das linguagens. Sou professora de língua portuguesa e no campo da arte eu estou dentro dessa coisa toda da linguagem, né? Pode ser do desenho, pode ser da literatura e também do documentário. Quero até aproveitar para apresentar a casa, porque eu e o Carlos Pronzato e o Richardson Pontoni fizemos um documentário a respeito da barragem que rompeu em Brumadinho, Córrego do Feijão. Esse documentário chama Crime Vale no Brasil. Lama, o Crime Vale no Brasil. Ele está disponível no YouTube, está disponível também no Libreflix, que é uma plataforma com muitos documentários voltados para a questão social. E nessa época nós tivemos uma dificuldade também, né, em ter apoio com relação a isso. Eu fiz parte da pesquisa, foi tudo muito na luta. Inclusive nós estivemos nessa casa pedindo apoio, né, e foi tudo, conseguimos alguns apoios, foi tudo muito na base da luta, porque a cultura, para fazer a cultura nesse país, é com muita luta de fato. E eu estou aqui hoje com essa camisa da Palestina Livre, né? Eu acho que a gente tem que usar o nosso corpo e a nossa voz em prol das causas importantes. E essa é a causa principal da esquerda mundial nesse momento. Porque nós nunca tivemos na história um genocídio televisionado. Né? Então, eu queria aproveitar aqui para dar um grito pela Palestina Livre do Rio ao Mar. Palestina Livre do Rio ao Mar. Aproveitando o ensejo também, eu gostaria de ler um poema meu que está aqui no livro, e vou ler também rapidamente um poema do Tovar Nelson, que é um grande amigo meu que não está aqui. Ele é um poeta e professor também lá de Ilha Bela. E está no livro, importante mencionar. Deixa eu encontrar aqui meu poema. Encontrei. O poema chama Pátria, e foi um jogo que eu fiz com o hino nacional. Minha pátria vira-lata, saltaremos todas as manhãs e para sempre, pois só quem dormindo em berço esplêndido, teu ventre, levanta o lábaro e dá a pata. Minha pátria saqueada, rosto desfigurado no espelho do colono, roubaram tuas joias, quase não sobrou nada. Foste vendida, envolvida em sono. Na arquitetura secular, no mar lusitano, tentei banhar-me em reconforto. Mas emergindo pelas águas do velho porto, erguendo-se à sombra do Império Romano, vi os espíritos dos camaradas mortos desde o primeiro índio baiano. Minha pátria, espectro na bandeira, ergui os olhos na cívica hora, quis entoar tua lírica música lá fora, mas nunca soube a letra inteira. Homens pendurados pelo mastro, enforcados, sem provas nem nome, imagem do cruzeiro astro, neste céu de estrelas com fome. Discurso político na latrina, empreiteiras, mineradoras, latifundiários comendo de lado. Documento adulterado desde a carta de Pero Vaz de Caminha. Eis no Brasil o nosso fado, pátria do povo que nela labuta, de sementes rasgando a terra. Enquanto bastardos semeiam a guerra, os filhos tupis colhem a luta. Eita! Agora eu vou ler o poema desse meu grande amigo, que também está aqui no livro, que a propósito foi meu professor. Vamos lá. Tovar Nelson. Massa de pele morta, abraçada avança, como enchente sobre a ex-cidade.
Qual cobertor que trouxesse a calma cálida da morte da morfina, auto-administrada em virtude do trauma de uma verruga? Muito tempo depois, os homens que escovavam ossos, andando de madrugada na praia da Enseada, encontraram estes dizeres curiosos num cartaz de um quiosque, enterrado na areia até a metade. Festival pandêmico de Ilha Negra. Vende-se pôr do sol em pó e polpa de cupuaçu. Foi nesse período que surgiram as polícias estéticas, fruto das bem-humoradas assembleias internacionais dos adolescentes estetas, insatisfeitos com aquilo que julgavam ser os resquícios da indústria do entretenimento de um período superado. Os lugares comuns começavam a cair das frases como dentes mortos de uma arcada esquecida. Alquimia e transmutação do desespero, quiropata pulveriza miasmas de cristais, manutenção de navios, algumas placas espalhadas pela cidade. As cenas pós-apocalípticas apareciam como fragmentos impossíveis de serem dispostos num corpo narrativo sustentado pela coluna de vidro invisível. Quer dizer, o romance nunca acaba, porque quando parece cessar, é que ele mais cresce, como uma baleia erguida sobre grandes ondas, ou jorra aos borbotões, como borboletas dos olhos d'água. Que beleza. Obrigada. Eu já vou dizer a sequência das falas para a gente se preparar. Agora quem fala é a Jerusa Furbino. Então logo, Jânio Ribeiro, depois a Dione Machado, Cristiano Ramos em sequência, encerra com Lucas Castro. A gente está aqui registrando a presença de todos, e o Rubinho, aqui também no nosso Gerardo. E a gente vai pegar o nome de cada um, enquanto isso eu falo, e vocês falam mais do que eu, porque a voz e a palavra é sua, Furbino. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. É uma honra, né, fazer parte desse movimento. Eu cheguei quase no segundo tempo, né, do movimento, conheci a Flávia no inicinho de 2023, né? Na virada do ano, fizemos um Réveillon da Arte contra a Barbárie lá em casa, lá que aconteceu a reunião de cúpula. E a gente não se conhecia e artistas foram se encontrando e falando, onde vão fazer uma festa? Eu falei, gente, se quiser fazer aqui na minha casa. E veio aquele tanto de artista que eu nunca tinha visto e fizemos um Réveillon. E assim a gente articulou o nascimento do Assanharal, que é o primeiro sarau erótico aqui de Belo Horizonte, que tem a Patrícia e o Johnny também como coordenadores. Então, assim, o movimento está lindo, está crescendo. E no poesia, e eu sou poeta e sou escritora, essa é a minha profissão. Eu tenho já 4 livros publicados, 2 deles são de poesia, o Luto e o Rabisco, que eu trouxe aqui hoje, que são meus livros, né, autorais, individuais. Tá onde? Cadê a câmera? E... Aí, ó, tá mostrando. Tá mostrando, tá mostrando. Vira pra onde que ela vira? Isso. Pra onde que eu viro? Isso, ficou bonito. E o Arte contra a Barbárie, eu tenho um poema, que é curtinho, que chama Habeas Corpus. Escrevo para me salvar dos meus instintos mais vis. As palavras me livram da cadeia e das tornozeleiras que controlariam meus passos, acaso te ferisse brutalmente com os meus versos. Eita! E só para encerrar, eu vou falar um poema que está no meu livro Luto, que chama Ser Mulher. Sim, eu sou mulher. Não preciso de músculos para me impor. Minha força está em meu ventre, que carrega os filhos desta terra. Sim, eu sou mulher. Não preciso de barba na cara para me impor. Meus pelos de todo o meu corpo me alertam contra o mal. Sim, eu sou mulher. Não preciso de uma voz grossa para me impor. Minha voz
Minha voz é melodia de embalar sonhos. Sim, eu sou mulher. Não preciso de dinheiro para me impor. Eu consigo conquistar o mundo com um sorriso. Sim, eu sou mulher. E nunca fui frágil. E não preciso de você ao meu lado para me impor. Obrigada, gente. Tchau. Cheirosa. O Guilherme está falando para eu voltar, porque o meu outro livro, que está até ali na bolsa, mas eu não trouxe para divulgar, que é Guilherme Diagramou. Pode pegar? Pode pegar? Pode. Depois da fala do Jânio, pode ir devagarzinho, que o Jânio vai falar, aí você volta ali e mostra. Jânio Ribeiro. Bom, boa tarde a todos, todas, todes. Eu quero agradecer aí ao deputado Leleco Pimentel, deputado que eu votei aqui em Minas Gerais. Agradecer também a todos os organizadores, a todos vocês que praticamente resistimos aí à barbárie e ao fascismo e ao autoritarismo. Agradecer a presença aqui da minha esposa e eterna namorada, Ana Rita. Hoje é dia. E agradecer também o Rubinho, o Ivânio, que se fizeram presentes aqui. Bom, eu sou poeta nas horas vagas da vida, né? Eu exerço uma profissão de analista de segurança operacional, mas nas horas vagas da vida eu faço poesia, e foi com muito amor e muita dedicação e muita euforia que eu encontrei via WhatsApp esse movimento e que resultou nessa obra, e que é interessante que é a segunda vez que eu estou aqui na Comissão de Cultura, né? Estive aqui na homenagem ao meu amigo, professor Levon Nascimento, a sua obra Torpes e Labéus, que também é uma referência a todo esse movimento de resistência, né, ao golpe contra a presidenta Dilma, de resistência às mentiras, às fake news. E eu lembro que eu comentei com o Leleco e com o Levon o quanto essa obra, a Poesia contra a Barbárie, ela dialogava com a obra dele lá no norte de Minas, que foi onde eu nasci, que é Taiobeiras, Minas Gerais. Então, vou ler o meu poema aqui, que chama A Barbárie. Quero também parabenizar os ilustradores, né? Não sei se os ilustradores estão aqui, mas muitos ilustraram esse livro. O meu poema aqui tem uma bela ilustração, e quero parabenizar aí os ilustradores que eram GT e entraram depois. Então, meu poema chama A Barbárie, Jânio Ribeiro. Era uma ordem justa, propagou-se feito trevas em mentes algoritmizadas. Era a fome e a desigualdade, a falta de amor ao próximo, a ausência de veracidade. Mas para a arte não tem mal que perdure, nem censura que proíba o nascer do dia. Contra a praga barbarizada, nem fuja, nem trema. Levante seu poema. André Luiz, como um espírito entre nós, habitou todas as páginas, as desenhou. Nossa homenagem a você também, que falou desenhando. E estou invadindo aqui de novo para mostrar o livro, que é o meu primeiro romance, minha primeira novela literária, que foi uma obra de arte, né? Né, Guilherme? O Guilherme diagramou, a gente ficou, e os desenhos são do Johnny, que está aqui. Então, assim, tem muita gente do coletivo que trabalhou junto nesse livro. E é um livro lindo, se vocês quiserem conhecer, é uma história super bacana e envolvente, que trata de relações familiares, de brigas, conflitos e resoluções desses problemas. Então, acho que é válido cada um que
queira conhecer uma escritora independente daqui de Minas Gerais, dessas terras mineiras, entre em contato comigo nas minhas redes sociais, pode adquirir seu exemplar e incentivar a carreira de nós, mulheres, que estamos aí na literatura, botando a cara e indo com a cara e a coragem, tentando vencer nessa vida aí com as palavras. Obrigada. Obrigado. Que o inimigo oculto não esteja entre nós. Dione Machado, nosso ilustrador, que também é um par com André Luiz. Depois do Dione, o Cristiano Ramos, e terminamos de ouvir com Lucas Castro. Som. Boa tarde. Eu vim só trazer um dos poemas que está aqui no livro. Eu não tenho muita aptidão com o microfone, não, porque eu também venho da arte do teatro, então eu começo a mexer muito, fazer muita expressão, e a voz vai propagando, daqui a pouco eu estou num vozeirão danado aqui dentro. Então eu vou tentar me conter um pouco. Esteja à vontade, pode gritar. Muitos viveram por parábolas, capítulos e alguns versículos, por textos e testamentos morreram e ainda morrem ou são mortos. No mercado da boa-fé, são vendidas as almas dos desgarrados, desgraçados e marginalizados. Nas bocas santas são profetizadas as palavras malditas. Santa heresia! Aqui no terceiro mundo vendemos bananas, minério de ferro, samba e nos vendemos. Estamos à venda e não é por aquele que paga mais, mas por quem cobra mais do outro, por aquele que me prioriza e lhe pioriza. Somos todos herdeiros da embarcação, paridos e nascidos desde a embarcação, filhos da conquista e exploração. Que haja um grande inferno ou caldeirão. Nesta nação, como em todo o mundo, são vendidas as crenças, compra-se a fé, rouba-se a esperança. Há mais de 500 anos, eles vinham com as bestas nos convés, traziam a bênção, evolução e mais do que isso. Eles traziam toda a opressão da humanização. Ainda hoje os portos permanecem abertos. A ferida aberta no mar nunca fechou. Filhos daqueles que lhe causou, somos parábolas, capítulos e testamentos. Ainda todos nós somos homens de fé. Sabemos que o mal vinde bem, e os que não sabem porque lhes convém. No intervalo outro, eu olho aqui para os trabalhadores, servidores dessa casa, que a gente deve a eles e a elas toda essa estrutura e funcionamento. Eu estou vendo gente aqui deleitando-se com as poesias, e num ambiente que é tão hostil às vezes, vendo deputado aqui brigar um com o outro. Mas quanta alegria vocês estão trazendo aqui, eu espero estar sendo verdadeiro. Lucas Castro. Sou Castro Lisboa, poeta sobre trilhos. Desde 2008, eu levo a poesia para dentro dos vagões do metrô, com poemas, pequenos livretos, porque eu acredito que todo mundo tem que ter acesso à literatura, não só quem pode ir numa livraria, numa biblioteca, que pode estar aqui presente, mas em cada lugar
a poesia tem que ser inconveniente e chegar lá, porque todo mundo pode gostar de poesia. E muita gente não sabe que gosta de poesia. E eu levo para que elas saibam um pouco desse prazer que são os versos. Poesia. Poesia nas praças, becos e avenidas. Poesia para ser cantada e vestida. Poema é um nada lotado de tudo. Poeme-se as ruas de pedras floridas. Poeme-se os trilhos em lenta corrida. Poesia é um nada lotado de tudo. Poema é piada de choro profundo. Poema é queimada inundando o mundo. É crucial lembrar que a luta contra a barbárie é um processo contínuo e exige engajamento e ação constante. Não basta ser contra o fascismo, é preciso ser antifascista. Nesta tarde, nós pudemos aqui reunir pessoas que já haviam tomado essa decisão. É um processo também, vamos dizer, de mística, do cuidado uns com os outros e do cuidado com estas expressões. Rubinho, nossa gratidão pela presença. Todos aqui também estão nesta luta para que a gente possa ter ações concretas nas eleições que estão colocadas. Nós não encerramos as esperanças em processos eleitorais. Por esta razão é que nós queremos subverter nas lutas que aqui estão, desde aquilo que é uma pauta cruel, daquele que se ajoelhou diante das mineradoras no Estado, um governador que é cruel com os servidores, mas é aquele que quer o Estado inteiro no bolso do Salim Matar. É por esta razão que nós estamos aqui a lutar também contra os fascistas, estes que nem coragem têm de enfrentar estes debates que aqui fizemos. Também é importante dizer que a luta é feminina e feminista. A poesia também. A barbárie, esta, não vai ser intrusa entre a luta, entre o amor e a poesia. Por esta e por mais palavras que vocês hão de honrar, dizendo da segunda edição ou de um outro livro, eu queria também lançar a proposta de que tudo que falaram possa ser trabalhado num documentário a partir do debate que nós aqui realizamos, da audiência pública, porque está na página da Assembleia e estará com certeza também à disposição como registro, né, de imagens das falas e dessa grande reunião aqui na Comissão de Cultura. A deputada Macaé precisou sair também naquele compromisso, o deputado professor Cleiton, Lohana. Eu quero dizer que os deputados do Bloco Democracia, sem sombra de dúvida, estão presentes aqui nesta importante tarde, mas que tem alguns também que acho que são tocados pela poesia. Espero eu que os 77, mas com a dose cavalar de realidade que temos, a gente gostaria mesmo que vocês aproveitassem o Dia dos Namorados, das namoradas, dos namorades, da forma que quiserem, e agradecê-los é também continuar em estado de poesia. Ah, tem um Cristiano. Aí eu passando o Cristiano. O Cristiano estava me olhando sem gritar. Cristiano, por favor, me perdoe. Oi. Acho que aqui dá o microfone. Eu escrevi, André. Vou colocar meu óculos aqui. Bom, eu participei dessa coletânea, assim, eu não conhecia ninguém, né? Mas, em vista do que estava acontecendo, eu me senti que deveria participar de algo e tentei contribuir da maneira que eu consigo, né, com essa poesia aqui, que não tem título, mas
Não é o simbólico das letras que devo recusar. É a incerteza de não saber como utilizá-las que deixa o vazio no trato do se entender. Vertente indomada e obscura da personalidade naturalmente inquieta. O exercício da escrita que metaforiza ou tenta desmistificar o inclassificável, pouco usual, pouco dito. Como uma sombra advinda de uma mesma indagação. Não, de uma mesma sensação que retorna a cada ciclo. Sim, os ciclos, estes que devemos quebrá-los, que por vez fazemos parte. Estamos integrados nele. A roda da fortuna, Sansara, Ouroboros. Somos parte que se principia no fim. Ciclicamente retornamos. Incessante e intenso, início e fim. Se misturando. Impossível de identificar onde finda e onde começa. Recomeça. Faça-se o seu traço e o destino se cumpre, reiniciando como outrora. E, aproveitando, eu tenho um outro aqui. Nesse intervalo, fala o seu nome completo, porque nós temos as notas taquigráficas desta audiência, que comporão também aqui os registros. Ok. Meu nome é Cristiano Ramos Vieira, eu sou professor de literatura, no momento não exerço, trabalho com lazer e educação, né? E estamos aqui, vou trazer um poema que já pode ser para a segunda edição. Esse é recente. Ele chama O Rio que Sou. Eu sou o rio. O rio está em mim, assim como o rio deságua no mar. Irremediável, inevitável desfecho nesse grande mar sem fim. Envolto de areias e pedras, quebrando-se em ondas trovejantes e desafiadoras. Ó grande mar, que quer de mim que sou rio, brotando de um imenso lamaçal lodoso, percorrendo distâncias sem se importar, seguindo curvas tortuosas e corredeiras íngremes, tornam-se cascatas perdidas curso adentro nas terras ainda não vistas, onde as copas densas e verdes avolumam-se, destoando o olhar para que naquele momento eu, o rio, alimento minhas árvores, alimento animais que também vieram de longe e ali, parados, tragam goles daquela minha parte destinada a saciá-los. Eu, o rio, que não fico parado em movimento ao sabor do vento. O rio, saboreio a terra, a lama que se forma no meu leito, cuido daqueles que se banham nas águas do meu coração. Entorno-me, fluindo-me a irrigar mananciais. E quando vejo, já estou lá, seguindo, impassível. O que quer de mim, ó mar dos deuses e forças descomunais? Me quer contigo? Mas sou rio, rio caudaloso e intrépido, verto águas barrentas, imensos lodaçais para desaguar em ti, mar. Meu destino grandiloquente, indomável e furioso. Viva os povos originários! Viva Auerê! Nós sabemos que o Dia dos Namorados o dia foi. Exaltados aqui em cada palavra, tem gente namorando aqui já. E nós vamos pedir então, por requerimento, que as notas taquigráficas, que com certeza terão ipsis literis, cada verso, cada palavra aqui recitada, e queremos pedir que sejam remetidas à Secretaria de Estado da Cultura, ou de Cultura, que possa também chegar a Fabíola de Almeida Guedes, a Rua Itararé, 61, São Luís, Contagem. Aqui o endereço está completo, para que vocês tenham acesso a todo o texto aqui produzido, inclusive porque alguém aí se arvorou em fazer a poesia, às vezes esqueceu de escrever, aqui nas notas taquigráficas vai estar ali, para que a gente possa aproveitar. Inclusive, a sugestão da próxima edição, conter esse poema. Eu
Vou passar a palavra para as considerações finais, rápidas considerações aos que estão aqui, às que estão, para que a gente possa concluir esta audiência de convidados. Portanto, Patrícia Diviso, organizadora e autora e ilustradora do livro Poesia contra a Barbárie. Bom, agradecer, deputada, essa homenagem, né? Agradecer a todos que fizeram parte da Semana contra a Barbárie, do Assanharal, os ilustradores, todos que aqui estão. É uma vitória, né? É uma vitória porque é um espaço que se abre. Agradecer a minha companheira, minha filha que estão ali, que são apoiadoras, que se eu não tiver essas duas, eu não consigo. E é isso, quero deixar aqui também o meu agradecimento a todo o staff da Assembleia que está aqui por trás para fazer isso acontecer, né? E viva os funcionários públicos, né? Porque sem eles nós não sei onde estaríamos, né? Então, meu agradecimento a todos da Assembleia que fazem isso aqui acontecer. Obrigado, Patrícia. Para suas considerações também finais, Flávia Costa Bretas, organizadora e autora do livro Poesia contra a Barbárie. Obrigada a todos. Eu queria lembrar só uma última coisa, não sei se você viu, deputado. O Brasil está em 4º lugar com a pior saúde mental do planeta. Saiu essa pesquisa. E nós estamos no dia 12 de junho, está uma data boa para a gente reverter essa história. Nós estamos de braços abertos, um movimento de braços abertos, mas enquanto o outro lado se ressente, esquerda, gente, beijo esquerda. Muito obrigada. O beijo. Acho que reticências vai nascer um poema. Nós queremos também, com as suas considerações, Guilherme Costa Aguiar, que é organizador, autor, ilustrador e diagramador do livro, e que nos trouxe os 3 belos poemas, sem medo de dizer, televisionado aqui para nós. Obrigado, Leleco. Obrigado a todos vocês, a todos que participaram, né, que prestigiaram essa audiência. Queria fazer um agradecimento especial, que a gente fica emocionado, né? Lá na minha primeira fala, a gente vai falando e né, algumas coisas que eram importantes falar lá no começo, né? Que é agradecer a minha companheira, Bianca, que está aqui. Todo mundo namorou. Bianca Araújo. Que é diretora do Sindicerb, o sindicato dos servidores da Prefeitura de Betim, né, que luta lá por todos os segmentos, né, que está sempre movimentando as categorias, né, na busca de direitos, né, principalmente da saúde, né, que é uma questão muito sensível, né, vamos dizer assim. E a nossa amiga, né, a Neia Gandra, que é também, agora é pré-candidata a vereadora lá em Betim, também é uma lutadora pela saúde, né? Ela faz parte lá dos agentes de serviço, ASE, né? Agente comunitário de saúde, está lá com a população, né, trabalhando a questão da prevenção da saúde, né? Então, eu queria registrar, né, a presença delas e agradecer a todos vocês que participaram, algumas pessoas que eu já conhecia, que a gente já esteve junto aí nos saraus, né? Eu tenho estado ausente, muito trabalho, mas eu quero continuar, e a gente tem que continuar esse movimento e lançar o 2º livro, né, Flávia? Que a Flávia cantou a pedra aqui, e nós já vamos, né, estar incentivados por essa ideia. E eu vou fazer aqui, para finalizar, uma poesia minha também, que é antiga. A maioria dessas poesias, gente, estavam lá na gaveta. E eu trabalho numa editora, eu sou diagramador, eu faço vídeo, eu faço tudo, mas esqueço de, às vezes, fazer o meu, o meu comercial, né, e impulsionar o trabalho. Então, né, igual a Jerusa, esqueceu de falar do Inimigo Oculto, né, que é a nossa obra aí em conjunto, né?
Mas vamos lá, essa vai estar no segundo livro, viu Flávia? A poesia leve. As minhas poesias são todas músicas, tá, Leleco? Eu ia trazer o violão, mas eu estou muito destreinado. Então eu ia trazer o violão e nossa, o Leleco vai tocar, né? Eu fiquei, olha mesmo, que bacana, né? Mas a poesia leve nos seus pensamentos e os terá tão leves, pétalas ao vento solar, pois versos tão breves propagam seus efeitos, dissipando as brumas, transformando olhares frios em noites de sonhar. Feliz Dia dos Namorados, né? Noites de sonhar. O trem ficou bonito demais da conta, Su. Quero também aproveitar, cumprimentar aqui. Nós temos tido... Lu, você está de pé. Agradecer pela sua presença. A Lu é a companheira também da Vanessa Galdereto, da nossa assessoria, Leleco e Padre João, juntos para servir. E também representa essa luta da diversidade, a luta LGBT. E aqui também está a Márcia Sacramento, a gente já agradeceu. Márcia cuida também de direitos humanos. Aos pré-candidatos e pré-candidatas, nós somos do movimento Fé e Política, corpo e alma. Não se dissociam nem fé e política. Portanto, nós vamos ter o Encontro Mineiro de Fé e Política nos dias 4, 5 e 6 de agosto, em Contagem, onde os pré-candidatos e pré-candidatas são convidados também nesta reflexão. E, claro, nós também, dentro de um espectro de luta das bandeiras da esquerda. Nós temos aqui ainda as considerações da Fabíola de Almeida Guedes, que é editora responsável pelo livro Poesia contra a Barbárie. Mais uma vez eu quero ser bem breve, porque o coração está repleto e cheio de emoção hoje aqui nessa tarde, nessa casa, vendo muitos autores independentes. Gostaria de dizer aqui que a editora Escola Cidadã está de portas abertas para recebê-los, viu? Vai ser uma grande honra recebê-los na editora Escola Cidadã. Agradecer também a toda a equipe da editora. É um prazer imenso trabalhar com todos vocês. Guilherme, é um prazer imenso também trabalhar ao seu lado, né? Agradecer ao deputado Leleco e demais deputados, agradecer a essa casa, às organizadoras e a todos vocês, autores, né? É um prazer, foi um prazer e será um prazer continuar essa parceria com vocês. E agradecer também, está ali no fundo presente, o Otávio Henrique, professor da UENG, Unidade Ibirité, o meu filho Cauê Antônio, também presente. O animador do plenário? Isso, essa criança sorridente e feliz. Agradecer a eles também por estarem aqui presentes e por sempre incentivar aos trabalhos da editora, né? O Otávio faz parte do nosso conselho editorial. Jacimar também aqui presente, representando os demais colegas da equipe. Obrigado pela presença. E é isso, gente. O coração está aqui com muita emoção e aberto, né, a receber demais obras como essa, que nos enche de orgulho de ter colaborado na publicação. Tá? É isso. Coisa boa. A gente registra a presença de mais uma autora. Olha, eu creio que chamadas de uma só vez, mais de 30 autores na Comissão de Cultura, eu acho que fica aqui para a história, gravado para a história desta comissão na Assembleia. De todo modo, eu que já tentei aqui me desculpar quando realizamos apenas uma foto coletiva, porque nós não tínhamos aqui a presença de todas e todos, mas todos foram aclamados, todos tiveram aqui também esse nome lembrado. Então, a Maria Beatriz Teixeira,
ela vai vir aqui rapidamente, só para que a gente possa entregar em suas mãos e para que a gente possa, juntos aqui, não é uma foto com ela exclusiva, mas com todos que estão aqui. Por favor, a gente vai fazer a foto oficial. Por favor. E eu quero, com estas palavras que já se transformam em gratidão, só um minutinho que a gente já vai fazer a foto junto com você. Poesia contra a barbárie. Nos anos de desgoverno e arbítrio, ao seu limite, de 2019 a 2022, mas não nos esquecemos do vampirão do Temer também. As organizações sociais, os militantes em várias frentes contra o fascismo e a barbárie de um governo insensível, desumano, destruidor das políticas públicas conquistadas durante um período que, infelizmente, lá esteve, hoje inelegível, protestaram em múltiplas vozes e atos. A insatisfação de artistas e entusiastas se uniram contra o retrocesso em curso e se juntaram, particularmente na capital, em Belo Horizonte, para apresentar sua arte como meio de lutar contra o atraso no campo político e em favor da democracia. Poesia contra a poesia em favor da vida. Poesia em favor da vida. E essa organização produziu frutos de resistência que nos chegaram de várias formas. O hip hop, artes plásticas, bordadeiras, músicos, poetas, atores, atrizes, grupos de dança. A cidade virou palco e a arte, expressando a revolta e rebeldia, seguiu fazendo história. E conhecemos hoje, mais detidamente, o livro Poesia contra a Barbárie. E podemos fazer da Assembleia Legislativa também um lugar de luta e de resistência contra a barbárie. Nossa gratidão a cada um e cada uma. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença da parlamentar, querida companheira Macaé, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. E de pé, a gente faz essa última fotografia com a Maria Beatriz. Só empurrar aqui a cadeira. Vocês vão namorar também, tá?